Muito bem, caros alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo isso aqui. Eu sou o professor Fábio e a gente vai agora trabalhar com a nossa aula número 3. Dessa vez falando em tempo verbal. Sim, amiguinhos, nós vamos falar daquelas coisas que vocês odeiam, que são os 3 tempos verbais, como a gente divide. Só que eu não vou entrar exatamente naquela divisão de indicativo, subjuntivo, isso a gente entra em aulas mais para frente. É uma introdução bem básica, bem simples, bem rasteira sobre tempo verbal. Por quê? Quando você conhece os tempos verbais, os modos, a maneira como você vai interpretar o tempo verbal é muito mais fácil. A gente já começou então falando o que era verbo, e na lição número 2. E aqui a gente vai falar então do tempo. E só para a gente lembrar, verbo constitui predicado. Isso é importante que você não se esqueça. Por quê? Quando a gente vai falar de tempo verbal, a gente tem que pensar que, em primeiro lugar, todo verbo ele se localiza temporalmente em 3 instâncias. Ou é passado, é presente ou é futuro. Já vou explicar um pouco melhor isso para vocês. E, ao mesmo tempo, ele também se dirige a alguém. Quando a gente for falar de pronomes, a gente vai entrar em episódios de discurso, eu vou explicar isso com mais detalhes, mas basta vocês pensarem que eu tenho uma primeira pessoa, quando eu falo sou eu, uma segunda pessoa, que é o você ou é o tu, ou uma terceira pessoa, que é de quem eu estou falando, que é o ele, ela. Ou eu jogo no plural. Nós, vocês ou vós, mas vós a gente usa muito pouco no português do Brasil, e o eles, elas. Dito isso, feito esse preâmbulo, a gente tem que entender como temporalmente eu localizo meus verbos. Então a aula de hoje é para a gente entender o tempo verbal. Depois a gente vai conversar um pouquinho de estruturas um pouco mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais mecanizadas, vai, uma coisa um pouco mais decoreba. Não é o caso aqui. Então, se o conceito de verbo ainda não está claro para você, eu recomendo que você volte na lição 2, reveja quantas vezes for necessário até entender o conceito do verbo. Então, vamos começar a falar do tempo verbal. E aí, falar de tempo verbal é sempre uma das coisas que eu considero mais trabalhosas. Pelo menos para mim nunca é tão fácil. E muita gente não gosta também de falar de tempo verbal, e eu explico por quê. Em geral, quando vocês aprendem tempo verbal, vocês aprendem lá os 3 modos, né? O indicativo, subjuntivo e imperativo. Como se não bastasse, vocês aprendem aqueles 3 pretéritos, né? O pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Fala, meu Deus, como que eu vou usar isso? E aí vocês entram no modo do pretérito, futuro do pretérito. Fala, como assim esse é futuro e tem passado? Vamos tentar entender melhor quais são as relações temporais que eu estabeleço com os verbos, porque quem sabe já clareia um pouco as coisas na cabeça de vocês. Então, vamos começar com um texto que eu já deixei preparado para vocês, que é um texto do Romantismo Europeu, uma tradução lá da Ana Maria Chiarini, né? E assim, o poeta italiano Giacomo Leopardi escreveu, durante 15 anos, uma espécie de diário conhecido e publicado póstumamente, o Zibaldone di Pensieri. Trata-se de 4.526 páginas manuscritas, no qual compila pensamentos e notas filosóficas, psicológicas e literárias escritas entre 1817 e 1832. De posição antirromântica e classicista, suas reflexões críticas sobre o sistema romântico inspiram uma compreensão mais profunda do espírito da época, especialmente uma perspectiva italiana. As páginas selecionadas do Zibaldone foram escritas em 1817, poucos meses depois do surgimento na Itália da grande polêmica entre românticos e classicistas, um debate que persistirá por vários anos e que constitui um marco do romantismo italiano. Então, o que eu quero que vocês observem aqui?
Há vários tempos verbais aqui, cada um deles é empregado com uma função diferente. Tem passado, tem presente, tem futuro. Então, quando eu digo escreveu, é uma coisa que já aconteceu. Conhecido e publicado. No caso aqui eu estou trabalhando com forma nominal. No caso aqui é particípio. Foi conhecido, uma espécie de diário que ficou conhecido, que foi publicado. Então aqui é reduzida de particípio. Póstumamente, quem que foi conhecido, quem que foi publicado? Foi o diário. Então, oração reduzida de particípio. Então, trata-se. Trata-se é uma oração que está uma frase que está no presente, no caso, um verbo que está no presente. E ainda com o se, no caso, trata-se mesmo. É, no caso, uma partícula reflexiva. É o pronome oblíquo se. 426 páginas no manuscrito, no qual, então, compila. Quem compila esse pensamento? É o diário chamado Zibaldone de Pansieri. Então, note que este verbo aqui, ele não faz referência às páginas manuscritas. Ele faz referência ao diário chamado Zibaldone de Pansieri. Lembra das funções que a gente comentou lá na aula 1 sobre coesão textual? Conhecer a conjugação verbal, fazer a concordância adequada, que muita gente erra a concordância verbal, é de extrema importância para que você mantenha a coesão. De que elemento que eu estou falando? Tanto é que você sabe de quem que está falando em cada parte de acordo com a coesão, de acordo com a referência. Então, eu tenho aqui o compilar, quem compila, no caso, foi o italiano dentro desse livro. Escritas. O que foi escritas? Foram as páginas. Páginas escritas. Então eu tenho também, no caso aqui eu tenho uma forma nominal, mas ela funciona como verbo. Páginas foram escritas. No caso, reduzida de particípio também. Entre 1817 e 1832. Inspiram. Quem que inspira uma compreensão? As reflexões críticas sobre o romantismo. Então, note que reflexões críticas é o que inspira a compreensão. As páginas foram escritas. Olha bem que aqui eu tenho escritas, eu tenho foram escritas. Por que eu vou ter o foram em um e não vou ter no outro? Eu posso considerar como reduzida, e aí ficam reduzidas de particípio, ou eu posso considerar como elipse, do verbo ser. Então, ficou conhecido, foi publicado, foram escritas, só que esse verbo ser não aparece. Posso considerar isso aí também e vai estar super correto. Por que que eu não coloco, por que no caso da tradução não foi colocado? Uma espécie de livro que ficou conhecido e que foi publicado. Porque se eu tirar isso daqui, eu mantenho a fluidez do meu texto. Quando você estiver escrevendo, veja bem. Será que muitas vezes você o quê? Mais o verbo ficar, o verbo que é o verbo ser no caso, não ficaria melhor tirar esse verbo? Que eu mantenha a mesma sequência de ideias? Então vamos pensar aqui. Foram escritos em 1817. Um debate que persistirá. Então isso daqui é futuro. Só que como eu vou falar de futuro dentro de um texto que fala de passado? Note que quando eu falo de futuro, a gente tem a ideia de que futuro é uma coisa que ainda vai acontecer, quando na verdade isso aqui já aconteceu. Por vários anos, e constitui, tem um verbo no presente, e constitui um marco no romantismo italiano. Então, isso daqui me constrói uma relação dialógica com o meu texto. Alguns manuais de produção textual dizem que não é muito bom você variar tanto os tempos verbais, mas eu digo para vocês que é bobagem, depende muito do que você quer comunicar. No caso, tem fatos que já aconteceram, fatos que aconteceram e têm alguma relevância de fato, como são os fatos que estão no presente, e o futuro é só para antecipar uma informação que talvez eu conte mais para frente.
Quando eu pego um texto que fala sobre acontecimentos passados, eu posso usar o futuro para antecipar uma informação que ele vai ver depois. Então seria a mesma coisa que eu dizer o seguinte, então, e mais para frente acontecerá tal coisa. Isso é responsável por tudo que acontecerá na história. Então quer dizer, eu sei que a causa vai ser aquilo. Então eu sei que a causa desse debate, dessa persistência desse debate aconteceu por conta desse livro de posição antirromântica. E é aqui que chega na parte que muita gente se embanana. Não existe mais do que isso em gramática nenhuma no mundo. Talvez outras línguas até possam trabalhar com isso, mas a gente não consegue trabalhar do ponto de vista social com 3 categorias que não seja passado, presente e futuro. A gente só trabalha com isso. Passado a gente chama de pretérito também. É tudo que já aconteceu. O presente é com base em hoje. E o futuro é o que ainda vai acontecer. Então é basicamente isso. E aí vamos então separar os verbos do texto lá que a gente abriu. Então eu começo aqui. Escreveu, conhecido e publicado. Tudo isso daqui é passado. Note que aqui eu não estou muito preocupado em que tipo de passado que é. Agora vamos pegar o segundo. Trata-se, compila e escritas. Onde que a gente vai colocar esses verbos? A gente vai colocar aqui. Elas foram escritas, então quer dizer que isso aqui é passado. Trata-se é presente, por que eu estou usando presente aqui? Porque as páginas continuam sendo 4.526 páginas manuscritas. Quer dizer, elas continuam a existir como páginas manuscritas, é um fato. No caso, o tempo presente, sem mais nada, ele é um fato. E compila, quer dizer que essas páginas continuam tendo essa função, não modificou. De posição antirromântica, classistas, flexões inspiram. Qual o tempo que eu vou colocar isso aqui? Passado, presente ou futuro? Ela é presente. Mas por quê? Aí a gente tem um recurso dentro de produção textual chamado presente histórico. No lugar de eu colocar inspiraram para falar de um evento passado, eu posso colocar inspiram. E isso traz mais força para o meu texto. E é esse o motivo pelo qual eu posso usar futuro depois. Porque quando eu trabalho com presente para falar de passado, eu estou trabalhando o fato que está acontecendo como um evento presente. Então eu aumento a força argumentativa. Isso é muito frequente, por exemplo, em crônica, em alguns textos de notícia jornalística. Por quê? Isso dá um pouco mais de expressividade. Então, se no lugar de eu usar um verbo no passado, eu colocar no presente, mas isso só vale se as minhas ações do passado elas tiverem sido concluídas. Se forem ações inacabadas, não funciona muito bem. Eu já vou explicar um pouco melhor isso. E aí eu tenho a última parte aqui. Foram escritas, persistirá e constitui. Onde que a gente encaixa essas partes? Então vamos pensar um pouco aqui. Foram escritas é no passado, porque eu tenho uma indicação de tempo aqui, quando foi escrito. Constitui é o presente, mais uma vez fazendo referência ao presente histórico, um recurso de descrição muito bom. E por isso eu posso usar futuro. Porque se eu estou trabalhando esse tempo como tempo presente, eu posso antecipar uma informação que provavelmente vai ser descrita depois. É legal quando a gente faz esse tipo de relação, usar o futuro dentro de um texto sobre o passado, porque eu consigo antecipar uma informação que eu posso descrever. Então, é um recurso retórico que você pode utilizar para melhorar seu texto. Lembre-se que os verbos, eles são partes importantíssimas da construção textual. Então, conhecer como que você pode operar os 3 tempos ajuda muito, 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 muito. E aí vamos falar dos verbos no tempo presente. Os verbos do presente,
utiliza hoje como referencial. E aí eu posso ter basicamente duas relações aqui que vão aparecer. Ou eu vou ter uma relação de temporalidade, que no caso vai indicar o tempo em que minha ação ela transcorre e quanto tempo ela dura, que pode ser para sempre. Quando é uma ação que dura para sempre, do tipo água ferve a 100 graus, isso é uma ação de temporalidade, isso é uma ação de duração, de temporalidade de duração. Ela ferve enquanto mantiver 100 graus. Quando? Sempre. E aí, para pegar exemplos, é claro que a gente vai ir para textos. Então vamos lá. Algo parecido acontece quando as frequências de alguma música nos seus fones, por acidente, lembram as da sua mãe gritando "tá na mesa". Aqui eu não coloquei o "tá na mesa", mas devia ter posto também, fazia parte dos verbos no presente. Seu cérebro, ávido por padrões, preenche as lacunas e gera o chamado efeito fantasma. Então aqui é super interessante que fala do efeito fantasma. Então note, acontece, lembram, preenche, gera. Isso aqui eu estou falando de coisas que acontecem sempre, então são fatos. Sempre que a frequência da música atinge isso, vai acontecer de eu lembrar, isso preenche e vai gerar o efeito fantasma. Então, o tempo presente, nessa situação aqui, ele é obrigatório, porque ele me indica coisas que são fatuais. Então, um dos usos no português não é nem para falar de ações que acontecem agora. Para isso, eu utilizo o verbo ser mais o gerúndio, no que a gente chamaria de presente composto. Nessa situação aqui, o que eu estou dizendo? Isso aqui são fatos. Isso aqui não muda, isso aqui é um fato. Mas todos são fatos. Agora, no passado é onde, para nós falantes do português, as coisas dificultam um pouco. Porque nós usamos essas três formas de passado, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, não normalmente da forma que a gente estuda. Vocês vão entender por quê. Quando eu falo de passado, eu estou falando de coisas que já aconteceram antes de hoje, antes de agora. E a minha referência pode ser ações com base no presente, ou seja, o ter pretérito perfeito, ou ações, ou perfeito e imperfeito no caso, a gente vai, depois eu vou separar para vocês melhor isso. Ou ações com base no próprio passado, no caso eu tenho o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, e também eu tenho coisas que já aconteceram ao mesmo tempo, quando os meus dois tempos verbais do passado são iguais. Normalmente, eu utilizo o pretérito perfeito para isso. Ou eu utilizo um perfeito e um imperfeito. Quando normalmente uma ação ela termina, quando outra acontece. Ou alguma coisa do tipo. Então eu trouxe para vocês uma música do Restart para a gente ver aqui para analisar. Naquela tarde, era eu e você. Então isso daqui é o pretérito. Então veja que isso aqui é pretérito imperfeito. E uma característica do verbo ser, no verbo do pretérito imperfeito, é que sempre que você fala de coisas que são imaginárias, nós usamos o pretérito imperfeito, que é o pretérito utilizado para ações que não foram finalizadas. Ou, melhor dizendo, ações que foram interrompidas. Ação não finalizada a gente não tem esse conceito no português como tempo verbal, não é que nem no inglês que a gente utiliza o present continuous para falar sobre isso. Então, naquela tarde era você e eu. Então, eu estou descrevendo uma ação que está se passando no meu pensamento. Se eu quisesse falar de uma ação que era um fato que aconteceu, naquela tarde foi eu e você. Ou seja, eu não utilizaria o era, eu utilizaria o foi. Eu utilizaria o pretérito perfeito. Então, olha a diferença. Por que as contos de fada começam com era uma vez? Porque é imaginário. E é interessante nessa letra de música, ele, para poder situar o eu lírico, o seu ouvinte, nos sentimentos dele, ele coloca
você na cabeça dele, com a escolha do verbo. Então, era você e eu. Naquela tarde, éramos nós dois. Quer dizer, agora tudo que eu estou falando é o que está passando na minha cabeça. Não exatamente só o que era fato. Olha que construção legal. Se eu quiser falar de um fato, eu vou dizer, naquela tarde foi eu e você. Seria fôramos, né? Mas fôramos é meio feio para a gente falar. Parece estranho, mas olha agora o uso do presente aqui. Quer dizer, parece estranho porque é um fato. E olha, mas não sei bem o que aconteceu. E agora, olha como que essa construção, ela é muito bonita para a gente analisar. Primeiro eu faço você ter acesso aos meus pensamentos e eu faço duas afirmações que são fatos. Então quer dizer, tudo que eu estou te descrevendo está passando na minha cabeça. Mas o que está passando na minha cabeça são fatos. Primeiro, eu estou trabalhando com um estado. Parece estranho. Então é um estado. Mas eu não sei, quer dizer, eu tenho dúvida, bem o que aconteceu. Aí eu tenho um acontecimento, eu tenho um processo ali. Então quer dizer, o que terminou naquele dia, até agora, eu não consigo entender. Eu poderia jogar tudo no passado? Poderia, mas o meu efeito seria outro. Eu poderia dizer o seguinte: parecia estranho, ou pareceu estranho, vamos usar tudo pretérito perfeito, pareceu estranho, mas eu não soube bem o que aconteceu. Quer dizer, tudo ficou ali congelado naquele período. Mas ao fazer essa transposição, nesse verso da música do Restart, e eu imagino que vocês nunca devem ter pensado, mas poxa, quer dizer que uma música de Restart, uma dia colorida, adolescente, choroso, eu posso ter tanta profundidade em termos de gramática? Posso. Gente, eu falei para vocês logo na primeira lição, você não precisa ser um grande escritor para usar bem a língua. Basta que você conheça bem os meandros dela. Então eu sei aqui, por exemplo, que eu estou dizendo nesse segundo verso que o que aconteceu no passado, até agora, neste momento aqui, eu não consigo entender. E a impressão que dá para mim é de estranheza. Eu estou estranhando até agora. Passou tão rápido, pretérito perfeito de novo. Eu mal podia respirar. É um verbo modalizador, no caso, poder e respirar. Está sendo utilizado aqui o pretérito imperfeito. Mas no caso é o podia respirar. Eu mal podia respirar, mas na verdade eu respirei. A ideia é essa, quer dizer, tudo aquilo que aconteceu no passado já foi. Eu estava com dificuldade de respirar naquele momento, mas eu consegui superar aquilo. Com tanta coisa na cabeça e nada para pensar. Aí trabalha com antítese. Então note que a escolha verbal é muito, muito feliz aqui. Pretérito já concluído, pretérito não concluído, mais o presente para reforçar algumas ideias. Quer dizer, eu estou pensando, eu estou imaginando, eu estou colocando na minha cabeça para explicar uma coisa que já aconteceu e que até agora eu não consigo processar. E aí vocês têm que imaginar, poxa, quer dizer que então eu passei um tempão ouvindo Restart e não imaginava que eu podia ter visto tanta coisa assim? Pois é, né, meu filho? A gente pode aprender coisas das formas mais inusitadas possíveis. Isso vale para qualquer música. Experimente analisar os verbos de músicas populares. Vocês vão encontrar muitos desses exemplos que eu estou colocando aqui. E aí, quando a gente fala de pretérito, eu tinha comentado com vocês, nós temos três formas de falar de pretérito. Nós temos o perfeito, que tudo que já terminou, quer dizer, uma ação que conseguiu chegar ao fim, elas foram finalizadas as ações do passado. O imperfeito, que são ações que foram interrompidas, quer dizer, eu não terminei a minha ação. E normalmente quando eu misturo pretérito perfeito e imperfeito, eu crio a seguinte relação temporal. Eu tenho uma ação que no caso do pretérito imperfeito, que ela foi interrompida,
para que outra acontecesse. Por exemplo, seria o seguinte: eu tinha saído de casa quando choveu. Quer dizer, a minha ação de sair de casa foi interrompida por causa da chuva. E o mais que perfeito, que é aquela forma que muitas vezes vocês aprendem lá nos livros didáticos e vocês não sabem para que serve, é quando eu tenho ações no passado que elas aconteceram antes de outras ações. Então aqui a minha referência é o próprio passado. É o passado com referência no passado. Normalmente o pretérito perfeito, mais que perfeito simples, é acontecera, fizera, chegara. Eu saíra de casa quando choveu. O que aconteceu primeiro? Eu cheguei em casa. Depois começou a chover. Chovia quando chegar em casa. Chegar em casa quando chovia. Tanto faz a ordem que eu vou colocar aqui. Eu sei que chegar em casa é primeiro. Mas nós usamos muito o pretérito mais que perfeito composto, que normalmente é o verbo ter no pretérito perfeito mais o particípio. E aí eu vou ter o pretérito mais que perfeito composto. Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro vamos reanalisar aqui a canção do Restart. Então, como eu falei, o era está no pretérito imperfeito, aconteceu, passou no pretérito perfeito e o podia está no imperfeito, justamente para criar essa relação. Então, era e podia e perfeito, aconteceu e passou no perfeito. Aí eu trouxe uma canção do Gabriel Pensador e eu já deixei aqui para vocês os verbos para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Um trecho de 175 nada especial. Então vamos começar pelos tempos. A lei eu vou explicar os tempos aqui. O desespero do trabalhador começou. Quer dizer, ele começou lá atrás. Quer dizer, começou e terminou no passado. E eu também tentava esconder. Veja que eu estou lidando com um pretérito imperfeito. Por quê? Se eu tento esconder, o que na verdade eu estou dizendo? Que quando eu tentava, algo me impediu de esconder o quê? O meu dinheiro. Eu não consegui esconder o meu dinheiro. Porque, ó o meu indicativo. Quando alguém falou, libere-se aí que é o pensador, mané. E olha que eu falei para vocês de pretérito imperfeito mais o perfeito. A ação do pretérito imperfeito, ela é interrompida pela ação do pretérito perfeito. E isso é importante na construção. Então, eu tentava esconder meu dinheiro. No momento em que aconteceu que eu escondi meu dinheiro, eu parei de tentar, a minha ação de esconder foi interrompida porque alguém falou isso. Libere-se aí que é o pensador, mané. E como que eu faço o pretérito imperfeito? Aqui no caso, o pretérito perfeito composto. É o verbo ter mais o verbo no infinitivo. Então, no caso, é o verbo no pretérito perfeito, eu tentava. Que é o pretérito imperfeito mais o verbo no infinitivo. Eu tentava esconder. Quando alguém falou, libere-se aí que é o pensador, mané. Mas eles eram meus fãs. Então, quando eu coloco isso daqui, entra mais uma vez naquele campo, por que eu vou utilizar o imperfeito? Porque na situação do verbo ser, o imperfeito ele assume uma posição um pouco diferenciada. Eu estou dizendo que o imperfeito, nesse caso, não é porque a situação se passa na minha memória, embora possa ser interpretada assim por algumas pessoas, não vai estar muito certo. Eles eram meus fãs. Quer dizer que naquela situação hipotética, improvável, eles me reconheceram porque eu era ídolo deles até aquele momento. Ele poderia ter utilizado uma construção do presente para reforçar isso, se ele quisesse dizer, mas eles são meus fãs. Mas a mensagem seria outra. Então a ideia de eram meus fãs está muito mais conectada com essa ideia de que talvez eles não sejam mais depois disso, ou ele também não queira mais esses fãs
para eles. Lembra que nós estamos trabalhando com imperfeito. Autografado, né, pensador? Se liga. Então, levaram meu boné. Outra ação pretérito perfeito, quer dizer, levaram e terminaram a ação de levar. Alguns acharam que eu era cúmplice. Então, olha aqui a ideia de verbo que se lida com a ideia de imaginação. O verbo ser, no pretérito imperfeito, a gente utiliza para falar de coisas ligadas à imaginação também. Quando eu digo assim, alguns acharam, quer dizer que eles pensaram no passado, que eu era. O pretérito imperfeito quer dizer, eles imaginaram que eu era cúmplice, quando na verdade eu não era. Então eu estou querendo dizer o seguinte, passou pela cabeça deles que eu era cúmplice, que eu fazia parte daquilo ali. Eu poderia utilizar outros verbos, poderia utilizar outras construções para isso, mas usar o pretérito imperfeito nos dá a dimensão de que essa impressão se passa na cabeça de quem está ali no ônibus, no 175. Quase deu briga, mais uma vez, o pretérito perfeito. Mas a viagem prosseguiu, quer dizer, ela continuou, no passado continuou e terminou no passado, e os ladrões desceram, outra ação que finalizou no passado. E a raiva que subiu naquele momento, porque agora já não subiu mais, na cabeça dos passageiros, e o mais injuriado era um bigodudo. Isso daqui, como ele está lidando com o imperfeito de novo, eu posso assumir que era a impressão que eu tinha, no caso meu lírico, daquele bigodudo. Eu poderia dizer o seguinte, e o mais injuriado foi um bigodudo. Aí eu estaria dando uma certeza, seria um fato no passado. Mas o era é a impressão que eu tive quando eu olhei aquele bigodudo. Olha como eu mudo meu discurso quando eu utilizo isso. Olha que coisa bacana. Que tinha ganhado, olha aqui o pretérito mais que perfeito, o salário, eles levaram tudo. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte, o que aconteceu primeiro? Ele ganhou o salário? Ou os ladrões levarem o dinheiro? É nessa situação que a gente tem o pretérito mais que perfeito. Ganhar o salário veio antes. E nós utilizamos o ter, no caso tinha. Eu tinha ganhado, tinha recebido, tínhamos. Isso tudo é pretérito mais que perfeito composto. Nós usamos muito isso. E é sempre a primeira ação que acontece. Quando eu digo assim, eu tinha acabado de comprar uma roupa nova quando choveu. O que aconteceu primeiro? Choveu ou eu comprei a roupa nova? Tinha acabado de chover quando cheguei em casa. Então choveu antes de eu chegar em casa. Cheguei em casa quando tinha acabado de chover. E por aí vai, não importa a ordem que eu coloque. É claro que normalmente o pretérito mais que perfeito vai ser colocado antes. A gente tem essa coisa, mas não importa. Ganhar o salário veio bem antes deles roubarem. Então eu tenho uma sequência temporal aí. Então quando eu tenho pretérito imperfeito ou pretérito perfeito, tanto faz, e o mais que perfeito é sempre a primeira ação. Em geral, o pretérito mais que perfeito, quase sempre composto, nós vamos usar muito mais o composto, ele vai aparecer com muito mais frequência, porque a gente, no português brasileiro, principalmente, gosta muito das locuções verbais. Principalmente porque a gente não utiliza, até mesmo para o futuro, a gente utiliza muito locução verbal. E aí o futuro. Eu vou abordar o futuro do indicativo. Eu não vou abordar os tempos do subjuntivo aqui. Subjuntivo a gente vai ter aulas específicas para subjuntivo. Tudo isso daqui é indicativo. Nós vamos ter o futuro do presente ou o futuro do pretérito. Depende de onde eu tiver meu referencial. Futuro do presente é o futuro que a gente usa com mais frequência, são as previsões que a gente faz. Eu tomo agora como referência. Futuro do pretérito.
eu penso numa ação que já aconteceu para eu tomar uma referência no tempo que já foi. Então eu penso numa hipótese. Uma coisa que, na verdade, deveria ter acontecido e não aconteceu. Então, quando eu digo, por exemplo, se eu tivesse tido mais tempo, eu teria terminado os estudos. Quando, na verdade, aconteceu, eu não terminei. E aí, vamos lá, o futuro simples. Eu peguei de uma canção da Legião Urbana, né? Metal contra as Nuvens, porque tem essa contraposição passado, futuro e presente. Então vamos lá. E nossa história não estará pelo avesso assim. Olha o futuro simples aqui. Sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. Então quer dizer uma coisa que o lírico ele supõe. E até lá, vamos viver. A partir daqui entra algo que eu acho que é mais importante do que os tempos verbais na parte de forma. É a ideia do tempo verbal que o verbo pode passar. Tudo que vocês verem aqui é uma contraposição entre presente e futuro. Olha só. Vamos viver. Isso aqui é futuro com uma estrutura do presente. Temos muito ainda por fazer. Quer dizer, é futuro também, mas é na estrutura do presente. Não olhe para trás. Aí nós temos um imperativo. Apenas começamos. Aqui é um presente, mas é um presente com ideia de uma ação que vai prosseguir. Então é uma ação que ela é temporal. O mundo começa agora, então é uma ação presente também. Apenas começamos. Então note que nós temos um monte de ação no futuro que vai dar origem a uma série de ações de presente que serão continuadas. Essa relação de continuidade ela é muito interessante. E o presente, eu sei que, por exemplo, o vamos viver, eu só sei que isso é futuro por causa do contexto. Poderia utilizar viveremos. Teremos muito por fazer. Eu poderia usar futuro aqui. Mas quando eu utilizo o presente, a ideia, no caso, nessa canção da Legião Urbana, é aproximar o que eu planejo para o que eu estou fazendo agora. Então, por exemplo, quando eu digo e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Quer dizer, eu prevejo, não para agora, mas eu prevejo que vai ter um bom desfecho. Teremos coisas bonitas para contar. Quer dizer, a gente ainda não tem coisas bonitas, mas a gente vai ter. E até lá, vamos viver. Esse até lá que me dá uma noção de futuro. Então, até chegarmos no momento de contar a história, a gente vai viver. A gente vai ter coisa para fazer. Então, essas duas relações aqui de tempo, quer dizer, é meio que uma obrigação. Se eu jogo isso aqui no futuro, eu tiro essa ideia de obrigatoriedade. E é aqui que entra a relação de eu entender como que o tempo verbal funciona. Tempo verbal, em termos de estrutura, não necessariamente quer dizer tempo de ação. Vamos viver e temos por fazer são duas expressões aqui com ideia de futuro. Tudo o resto é presente ou imperativo. Mas esses dois versos são versos no futuro. Que se eu escrever no futuro, o sentido permanece. Só que não é a mesma intenção, não tem a mesma carga de drama, nesse caso dessa música. E aí, pegando também de um futuro composto. Normalmente quando eu tenho futuro composto, eu tenho uma referência temporal também. Quando você chegar à minha idade, olha a reduzida de infinitivo aqui com ideia de futuro. Terá perdido a vista quase por completo. Então, como que eu faço o futuro composto? É o verbo ter no futuro, mais o verbo no particípio. Verá cor amarela e sombras e luzes. Não fique preocupado. A cegueira gradual não é uma coisa trágica. É como um lento entardecer de verão. Para que eu utilizo futuro composto? O futuro composto tem uma função muito específica.
eu tenho eventos no futuro. Qual deles vai acontecer primeiro? No caso, que vai acontecer? Aqui nós vamos ter 3 eventos de futuro. Chegar à idade, perder a vista e ver a cor amarela e sombras de luz. O que vai acontecer primeiro? Qual dessas 3 ações acontece primeiro? E a resposta é ter perdido a vista quase por completo. Primeiro eu vou perder a vista, depois eu vou chegar na idade do Jorge Luis Borges, e depois de perder a vista eu vou ver as cores do jeito que ele está dizendo aqui. Então, ele está falando sobre o processo de como que você fica cego. Você começa ficando cego, você primeiro vai... E aí ele vai... Para reforçar isso, ele vai dizer assim, a cegueira gradual não é uma coisa trágica. Então, primeiro eu perco a visão quase por completo. Depois eu vou chegar na idade dele. Depois eu vou ver isso aqui. Na verdade, o chegar à minha idade e o ver a cor amarela e sombras e luzes, eu até posso dizer que essas duas ações acontecem juntas. Mas essa de perder a visão é uma coisa que vai acontecer primeiro. Então, quando eu trabalho com futuro, eu trabalho um futuro que ele tem também uma hierarquia do que acontece primeiro, o que acontece depois. E eu vou usar o futuro do pretérito. Eu não vou usar o futuro do pretérito composto aqui, porque o uso dele não muda muito. Então vamos lá. Ela recebeu-me com brandura. Olha o passado aqui. Eu só vou usar o futuro com base no passado, o futuro do pretérito, se eu tiver um contexto de passado explícito. Tinha os olhos rubros e pisados de lágrimas, apertando minha mão. Beijou-a. Então tudo isso aqui é passado. Ela ter recebido ele com brandura, no caso de Lucila, ela ter os olhos rubros e ter beijado-a. Tudo isso, pretérito perfeito. Que pretendia ela exprimir com esse movimento. Quer dizer, ela tinha alguma intenção com esse movimento que ela fez, mas não conseguiu ficar claro. A pretensão dela não ficou nítida. Então, havia uma coisa que iria acontecer, havia uma previsão de que algo fosse acontecer, mas não pôde concluir. Então, eu utilizo o futuro do pretérito muito para falar do que eu imagino que deveria ter acontecido. São hipóteses. Hipóteses baseadas no passado é um futuro dentro do passado, ou seja, uma coisa que não vai acontecer, mas que eu começo a especular sobre isso. Seria a imagem viva da humilde fidelidade do cão afagando a mão que o acaba de castigar? Então agora eu começo a pensar, usando o futuro do pretérito, o que quer dizer? Seria isso? Então, é uma hipótese. Isso aqui é um futuro. O futuro é uma previsão, é um palpite. Nós temos que lembrar que futuro são coisas que eu não tenho certeza ainda. São coisas que eu espero que aconteça. No caso aqui, o verbo ser é um verbo de estado. Então, eu não sei se este estado a qual ela se encontra, ou que ela se encontrará, no caso, atende a isso. Então, futuro do pretérito é para indicar, nesta situação, ações que eu estou imaginando, tendo um palpite, fazendo uma hipótese, formulando alguma coisa. E só para a gente recapitular então, que essa lição já está bem longa, esse vídeo está longuíssimo. Quando a gente fala de verbo, nós temos os verbos sempre em 3 tempos. Passado, presente e futuro. Lembre-se sempre disso. Lembrou de passado, lembrou de presente, lembrou de futuro, o resto você deriva. Sempre que eu falar de presente, eu penso em agora. A partir de agora eu vou ter várias coisas que eu posso pensar. Eu posso ter uma ação que me indica um fato, uma ação que ela não terminou, então ela é uma ação presente, uma ação com ideia de futuro, porque é uma ação um pouco mais forte, uma ênfase, então isso é presente. Quando eu chego no passado, aí eu tenho que pensar que eu tenho 3 coisas que eu posso colocar aqui. A minha ação ela foi concluída,
ela não foi concluída, então ela foi interrompida no passado, ou ainda, na pior das hipóteses, eu tenho na terceira hipótese, uma ação que aconteceu primeiro no passado, junto de outras ações. E quando eu pego o futuro, eu tenho que pensar que ou o meu evento não aconteceu, mas pode acontecer, ou é o evento que poderia ter acontecido, e eu fico pensando em que deveria ter rolado se ele tivesse acontecido. E aí, então, para a gente poder finalizar nossa aula sobre verbo, sobre tempo verbal, note que essa aula é longa, eu não estou falando nem dos tempos do subjuntivo, nem do imperativo, isso é uma outra aula separada que eu vou comentar isso melhor. Por quê? Porque tempo verbal é uma coisa bastante longa, mas eu quero que vocês entendam então qual é o conceito do tempo verbal, principalmente do indicativo que a gente usa bastante. Então, o indicativo nesse sentido é para eu pensar, no caso do tempo do presente, no hoje, a partir do hoje, no passado, o que já aconteceu, e essas coisas podem ser, já aconteceu uma ação que terminou, uma ação que foi interrompida, uma ação que aconteceu primeiro, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, ou vou ter futuro, e o futuro eu tenho que pensar, me baseio no que vai acontecer, no caso com base no presente, ou me baseio numa coisa que podia ter acontecido e não rolou, no caso, futuro do pretérito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula saiu um pouquinho mais longa, minha voz está até falhando. E um grande abraço para todo mundo. E nos vemos então num outro momento.